Sejam bem-vindos ao nosso encontro do Livro dos Espíritos, estudando o livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, e hoje falaremos um pouco sobre anjos e demônios, segundo a visão da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que a sua luz, o seu amor, a sua bondade nos envolva nesse momento e que todos nós possamos guardar essas bênçãos em nossos corações. Compreender o que são anjos e demônios é muito importante para que possamos libertar a nossa mente. Anjos podem ser seres bons ou maus, mas que não fazem parte da humanidade encarnada. Os anjos, portanto, não estão entre nós, espíritos que ocupamos esse corpo de carne. Eles são incorpóreos e habitam o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade. Desde a nossa infância, nós ouvimos falar, através dos nossos avós, dos nossos pais, sobre o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Mas nunca nós nos preocupamos em aprofundar esse conhecimento sobre anjos e entender como eles surgiram, o que eles fazem, o que pretendem. A primeira coisa é que anjos, arcanjos, serafins são espíritos puros, espíritos da primeira ordem e que se encontram no mais alto grau e reúnem todas as perfeições. Isso de acordo com a doutrina espírita. Compreender que é um processo de aperfeiçoamento que todos nós vamos passando até chegarmos a esse ponto de um dia nos tornarmos anjos, arcanjos ou serafins, isto é, nos tornarmos espíritos puros. Alguns desses anjos, desses arcanjos, desses serafins chegaram a essa perfeição mais rápido do que outros, que gastaram um tempo maior para chegar a esse mesmo ponto. Tudo está relacionado não a determinações de Deus, mas sim às nossas escolhas. Aqueles que chegaram mais rápido é que entenderam e aceitaram e compreenderam que as provas pelas quais estavam passando eram necessárias para evoluir, para chegar a esse estado de perfeição e foram se submetendo a elas de uma forma proativa, isto é, aceitando e trabalhando e se esforçando para superá-las. Aqueles como nós, que vamos chegar muito mais atrasados, nós entendemos equivocadamente essas provas como um castigo de Deus. E nos rebelamos, nos revoltamos, não aceitamos e ficamos repetindo, 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 até chegar o momento em que os nossos corações, as nossas mentes se abrem e procuramos, sim, passar por elas com a percepção do aprendizado e do aprimoramento. Muito antes do nosso mundo, do nosso planeta Terra existir, já existiam espíritos que atingiram esse grau supremo de evolução, de anjos, de arcanjos e de serafins. E nós acreditamos que eles sempre foram assim. Não tínhamos conhecimento, não tínhamos entendimento de que eles foram sim iguais a nós, só que criados há milhões e milhões de anos atrás e foram evoluindo. Quando nós surgimos, eles já existiam. Outra coisa que é muito importante entendermos para libertarmos a nossa mente, abrirmos os nossos olhos, compreender as leis de Deus, é que a palavra demônio, na sua origem grega, significa gênio, inteligência. Portanto, quando nós dizemos que alguém é um demônio, acreditando que estamos ofendendo, humilhando ou execrando, na realidade nós estamos elogiando, dentro da raiz da palavra,
nós estamos dizendo que aquela pessoa é um gênio, que ela tem uma inteligência muito elevada, suprema. E outro aspecto importante é que os gregos utilizavam a palavra demônio para se referirem aos seres incorpóreos, isto é, aos espíritos. E os gregos não faziam distinção entre espíritos bons e maus. Para eles, tudo era demônio, tudo era gênio, tudo era inteligência. Nos dias de hoje, nós entendemos demônio como algo mau, perverso, cruel, voltado eternamente para castigar e punir os homens, aqueles que erram, aqueles que cometem pecados. Mas é interessante nós entendermos que se Deus criou todas as coisas, Deus também teria criado os demônios. E, essencialmente, maus. Eles já saíram das mãos de Deus, criados para o mal. Isso é um absurdo. Não podemos cogitar que Deus, esse ser justo, bondoso, amoroso, pudesse criar irmãos nossos voltados eternamente ao mal e eternamente infelizes. Consequentemente, a nossa lógica, o nosso raciocínio, nos diz que os demônios não são obra de Deus. Se eles não são obras de Deus, são obra de quem? Vejamos, os povos muito atrasados, primitivos, acreditavam em demônios e em deuses maus. Porque esses povos não conheciam os atributos, as qualidades de Deus, que Jesus veio nos ensinar, que é amor, que é bondade e que é justiça. Eles tinham, então, sim, essa percepção de demônios e deuses maus, que puniam quando havia algo feito por eles que contrariavam esses deuses, e aí faziam seus sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos. Mas para nós, que já compreendemos a bondade de Deus como um atributo por excelência, é ilógico e muito contraditório nós supormos que Deus possa ter criado esses seres devotados ao mal e destinados a praticar por toda a eternidade, perpetuamente, esse mal. Isso é negar a bondade de Deus. Isso é pensar que Deus tem seus favoritos, tem seus escolhidos, dentre aqueles filhos que ele cria. E Jesus nos diz que isso não é assim, que o Pai ama a todos e que todos voltarão ao Pai. Fomos nós, os homens, que criamos em nossas mentes os anjos e demônios. Para os anjos, nós atribuímos a perfeição de toda a eternidade. Dizemos que eles foram criados por Deus perfeitamente puros. E transformamos em demônios aqueles irmãos nossos, espíritos inferiores, ainda na terceira ordem, e dizemos que Deus criou os demônios maus por toda a eternidade. É um contrassenso. É um raciocínio ilógico. Não podemos imaginar ou sequer cogitar que Deus tenha suas preferências entre nós, seus filhos. Portanto, demônios nada mais são do que os espíritos imperfeitos que murmuraram contra as provas que deviam suportar e se encontram ainda na terceira ordem. Nós já estivemos nessa categoria, nessa terceira ordem. Nós já murmuramos muito contra as provas que Deus colocou no nosso caminho para que nós pudéssemos progredir, nos aperfeiçoar, nos adquirir a nossa personalidade. E como nós já saímos dessa terceira ordem, onde nós não pensamos exclusivamente no mal, nós podemos concluir que esse estado de demônio, de espírito imperfeito, é transitório e eles evoluirão, assim como nós,
para a primeira ordem, espíritos puros. Um dia, nós, nos tornaremos também anjos, arcanjos, serafins, trabalhando diretamente sob as ordens de Deus. Resumindo, não existem seres especiais criados eternamente para o mal. Esse é um equívoco muito grande que, se continuarmos acreditando e alimentando, nos trará sérios conflitos existenciais. É necessário que a nossa psique, que a nossa mente, encontre essa verdade de que o Pai ama a todos e que ser anjo ou demônio, momentaneamente espíritos inferiores, depende da nossa vontade, das nossas escolhas e daquilo que desejamos seguir mais ou menos rapidamente. Sobre Satanás, que é tão vilipendiado, continuamos a dizer que não podemos admitir um espírito mau lutando em igualdade de condições de potência a potência com a divindade, com Deus, a energia suprema, com a única preocupação de contrariar as leis divinas. É de uma infantilidade, de uma puerilidade, admitirmos a presença, a existência de Satanás lutando contra Deus para contrariar as suas leis. Mais uma vez, uma fantasia criada por nós para que pudéssemos justificar essa dualidade entre o bem e o mal, a noite e o dia, a claridade e a escuridão. Essa dualidade pertence a nós, espíritos ainda em evolução. Mas para o Pai tudo é único, tudo tende à unicidade. É isso que nós precisamos compreender. Como os espíritos são incorpóreos, nós temos a tendência de criar uma forma material e atribuirmos a essa forma as nossas qualidades ou os nossos defeitos. Aos anjos, atribuímos aquilo que só acreditamos ser as nossas qualidades. E aos demônios, aos espíritos inferiores, a Satanás, nós atribuímos todos os nossos defeitos morais. Para isso, Satanás é aquela imagem criada onde nós depositamos as nossas más tendências morais, intelectuais, as nossas fraquezas em que nós ainda não conseguimos trabalhar direito. Portanto, a nossa representação dos anjos com asas brancas, simbolizando a pureza e rodeados de luz, representa tudo aquilo que nós acreditamos ser bom. E Satanás nós representamos com 2 chifres, com garras, com cascos, todos esses atributos, todas essas qualidades da animalidade, que são símbolos ainda das nossas paixões inferiores que nós carregamos e vamos pouco a pouco, à medida que vamos encarnando e desencarnando, vamos nos melhorando, vamos nos tornando melhores e caminhando para nos tornarmos espíritos bons e depois, sim, caminhamos para a primeira ordem, onde nós seremos aqueles que hoje chamamos de anjos. Na nossa próxima aula, continuaremos ainda no Livro dos Espíritos, capítulo 2, e abordaremos a encarnação dos espíritos, os objetivos da encarnação. Esperando que essa pequena exposição sobre anjos e demônios tenha trazido um pouco de entendimento àqueles que ainda se prendem muito arraigadamente, com muito atavismos a esse conceito, anjos e demônios, e se sentem impressionados com um peso sobre as suas costas, sobre a sua mente, acreditando que o Pai pode nos mandar, como muitos dizem, para o inferno, ou para o umbral, como os espíritos acreditam, ou para o purgatório, eternamente. Isso não é verdade. Isso é apenas momentaneamente, porque a nossa mente nos leva para essas regiões vibratórias com as quais nós ainda sintonizamos. E essa sintonia, enquanto perdura,
nós ali permanecemos. Quando mudamos o campo de sintonia, a nossa mente, nós nos libertamos. Paz, irmãos, que a luz e o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações.